Salve Maria, sou Anderson da Diocese do Campo Limpo e eu vim aqui ler esse Salmo número 1, primeiro Salmo, uma reflexão muito importante para nossas vidas, para a minha vida, para a sua. É importante saber que existem dois caminhos, a da santidade e o caminho do ímpio. Então vamos estar meditando esse pouquinho, esse Salmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salmo número 1. Primeiro Salmo. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, e não trilha o caminho dos pecadores, e não se assenta entre os escarnecedores. Feliz é aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei de dia e noite. Ele é como árvore plantada na margem das águas correntes, dá frutos na época própria. Suas folhagens não murchará jamais. Tudo que compreende prospera. Aliás, tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo e não permanecerão os pecadores na assembleia do justo, porque o Senhor vela pelo caminho do justo, ao passo que os ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor, graças a Deus, esse salmo realmente nos leva a crer que existe realmente dois caminhos. Nos santos, que no dia do juízo Deus vai vir salvá-los, e o caminho dos ímpios que não suportarão o dia do julgamento. Não suportarão, no meu entender, devido aos caminhos que trilharam nesta vida. A gente sabe que as pessoas, as almas, como diz a igreja, a palavra de Deus fala, e que os doutores da igreja falam, através de muitos estudos, né? Também o Espírito Santo nos mostra, nos revela os grandes santos da igreja, em que no inferno as almas elas agonizam o sofrimento eterno. São os caminhos que escolheram nessa terra, né? O caminho dos ímpios é a perdição. E a perdição nos leva a perder a vida eterna. A perdição nos leva ao inferno. Por isso que a gente tem que escolher o caminho certo. E o caminho certo para a salvação é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E na Igreja Católica, Apostólica Romana, fora dela não há salvação. E a gente vê hoje as pessoas, os ímpios, né? Talvez você se repare assim: poxa, eu sigo Jesus, eu rezo, confesso, faço jejum, eu leio a Bíblia, faço tudo direitinho. E às vezes as coisas parecem não dar certo, às vezes parece que eu estou triste, tem dias que eu estou para baixo, tem dias que às vezes parece que as coisas não querem dar certo, mas vamos lá. Os ímpios também têm dias terríveis, até piores que nós, que escolhemos ficar com Deus. Por que os dias dos ímpios são piores que o nosso? Nós ainda temos a quem recorrer para a nossa fé. Recorremos a Nossa Senhora e a Jesus, porque a nossa fé, sabemos que eles existem. E Ele está presente em nossa vida a partir do momento que nós cremos e vivemos essa fé. Agora, o caminho dos ímpios, eles não têm aonde inclinar na cabeça, eles não creem. O Deus deles é um Deus pagões. Eles acreditam em Deus, eles acham que acreditam nesse Deus, mas na verdade eles acreditam no Deus conforme
Eles pensam do jeito que eles acham e de como deve ser Deus. A gente sabe que Deus é amor, misericórdia, mas Deus também é justiça. Deus é o juiz. Deus é o juízo. E no dia do juízo, nós cristãos, os ímpios, aquelas pessoas que estão no mundo, aquelas pessoas que não acreditavam em Deus, passará pelo juízo. Passaremos pelo juízo. Se nós morrermos em estado de graça, nós não vamos sofrer no dia do juízo. Sim, receberemos a recompensa. Agora, os ímpios não vão suportar. Não suportarão o juízo. E nem permanecerão os pecadores na Assembleia do Justo, porque eles morreram na injustiça, praticando o desamor, morrendo, escolheram. Os ímpios escolhem aquela vida de pecador, onde tudo pode. É o sexo fora do casamento, é o aborto, o adultério, a pornografia, orgias, é o aborto. E o ímpio faz? Rouba, bebe, vícios de drogas, rouba, mata. E no dia do juízo, isso vai passar como um relâmpago, uma novela do que eles fizeram nesta terra. E isso vai correr um grande arrependimento tardio. Não suportarão nem os seus próprios pecados, os ímpios. E já nós, se morrermos em estado de graça, continuamos nessa vida, nessa caminhada com Cristo, receberemos a bênção e a coroa da justiça. Os ímpios não suportarão. Então, portanto, nós, irmãos e irmãs, escolhemos o caminho de Deus, o caminho da justiça, o caminho do Senhor. Caminhamos na estrada de Jesus, caminhamos no caminho, trilhando o caminho dos justos, que nos leva à salvação. O caminho dos justos nos leva à salvação eterna, e o caminho dos ímpios nos leva à perdição. Possamos escolher e refletir qual o caminho que nós estamos trilhando hoje. Se é o caminho da salvação, se é o caminho da perdição. O caminho dos justos é o caminho, a estrada de Jesus, junto com Nossa Senhora. E o caminho dos ímpios é a perdição, que é o pecado. São o caminho daqueles que não vão para a igreja, não confessam, não vai na missa, não creem em nada, vivem uma vida comum, dentro das suas misérias, cada vez mais vazias e se afundando mais ainda no pecado. Cada vez mais se afundando no pecado, porque o pecado não preenche ninguém. Só Deus preenche a nossa alma. É por isso que as pessoas que estão no mundo, que não vão para a igreja, não creem em Deus, vivem sua vida normal, uma vida comum, de homens e mulheres comum, se afunda cada vez mais dentro das suas misérias, se afunda cada vez mais no pecado, buscando a alegria onde não existe. Até pode encontrar por momentos momentâneas, mas não é eterna como Deus promete. Na Assembleia dos Justos, o Senhor vai cumprir a sua promessa da vida eterna, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é só no céu. O caminho dos ímpios é a perdição e não tem alegria alguma. Não inveja do homem violento, diz o Senhor. Não inveja das pessoas, não sinta-se. Não se compara a sua vida que segue Jesus com o sorriso de quem está no mundo. Porque esse sorriso dessas pessoas, seja elas artistas, seja elas vizinho seu, alguém da família que não vai para a igreja, mas sempre está rindo, pode ter certeza que por trás dessa risada existe uma grande vazio, uma grande desilusão, uma vida sem sentido. Dá risada, sim, mas a alma está um cadáver, morta, sem sentido, sem vida, e com sede de Deus, porque o homem e a mulher foram feitos, e a existência do homem e da mulher é para amar a Deus, para ser feliz em Deus e servir em Deus, disse Santo Inácio de Loyola.
O homem nasceu para ser feliz em Deus, servir a Deus. Só em Deus teremos felicidade. Só em nosso Senhor Jesus Cristo teremos a felicidade plena. No mundo não tem felicidade. Não existe felicidade no mundo. É momentânea. Aquilo que Deus odeia no mundo é pecado. E aquilo que o mundo odeia em Deus é a vida de santidade. Porque igual o óleo com água não se mistura, né? Não se combina, né? Então o caminho, os passos dos injustos é o caminho da perdição. É como diz o próprio Jesus, né, no Evangelho, né, de Mateus, esqueci um versículo, um capítulo, quando Jesus fala que a porta é estreita, né? Muitos vão pela porta larga, a porta do mundo. Bebedeira, droga, prostituição, mentiras, música de baixo calão, drogas, adultério, sexo fora do casamento, o pecado do homossexualismo, e assim vai. Aborto, assassinatos, roubo, corrupção. Então a gente vai vendo que esse é o caminho da perdição. Já o caminho da salvação, o justo não vive assim, pela carne, vive pela fé. Então só os justos vão suportar o juízo de Deus, porque pela sua fé serão salvos. Agora, os injustos, os ímpios são pessoas mundanas, que não vão para a igreja, que vivem sua fé do seu jeito, buscam a alegria só nessa terra, e vive como se essa vida fosse a única e quando morrer acabou, não vive mais, não vai existir nem alma nem nada. Muitos vivem assim, infelizes, né? O que cabe a nós é rezar por eles, pelas pessoas assim, e por nós mesmos e um pelos outros, para que não tenhamos uma queda lá na frente, amanhã, para que a gente não acabe endurecendo o coração, porque o pecado endurece o coração. E se nós afastarmos da vida de oração, da presença de Deus, a gente pode ser esses ímpios e não vamos suportar o dia do juízo do Senhor. Deus me livre, né? Deus nos livre disso. Que Nossa Senhora nos dê auxílio e cuida e pelas suas mãos maternas sejamos cuidados por ela e nos leve ao seu Filho Jesus para o caminho da justiça e dos justos, que o caminho do justo é a salvação. Que Deus nos conceda o Espírito Santo, nos derrama o Espírito Santo, sabedoria, paz, fortalecimento e todos os dons do Espírito se renovam em nossa vida. Que possamos escolher o caminho da estrada de Jesus, o caminho dos justos, que nos levarão à vida eterna. Que Nossa Senhora nos ajude, junto com nossos anjos da guarda, São Miguel Arcanjo, São Gabriel, Rafael, junto com os santos da igreja, e que tenhamos sempre em mente que o caminho da injustiça é o caminho da perdição, e o caminho dos justos é a vida eterna. Agora, o caminho do justo é amargo, com espinhos, mas é bonita como uma rosa. A rosa é linda, mas tem os seus espinhos. Mas a gente sabe que com Cristo ou sem Cristo nós vamos sofrer neste mundo. Este mundo é um vale de lágrimas. Mas é melhor sofrer por Jesus, por Ele, e com Ele, e por Ele. Porque teremos a vida eterna garantida ao lado dEle, e na eternidade as injustiças, o sofrimento, as lágrimas serão julgadas e os sofrimentos acabarão. Seremos felizes na eternidade para sempre e sem fim. Amém. Deus abençoe você. Salve Maria.